A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu trouxe a minha irmã aqui novamente, assim como eu disse no outro vídeo, e vamos estar falando sobre outro tema, a respeito da união. Por isso, irmãos, se vocês quiserem abrir a palavra de Deus em Salmos, capítulo 133, fiquem à vontade. Acompanhem comigo, irmãos, a leitura do Senhor. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, irmãos, aonde há união, o Senhor abençoa. Aonde há união, o Senhor está presente. E o outro versículo que eu queria deixar é 1 Pedro, capítulo 1, do versículo apenas 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Porque, irmãos, quando nós amamos na sinceridade, na verdade, ali há união, ali há a presença do Senhor, ali há a bênção de Deus. Por isso, irmãos, eu vou passar agora a palavra para minha irmã, para ela estar acrescentando mais e mais sobre este grande tema da união. Oi, gente, tudo bem? Eu separei 4 capítulos falando sobre a união e o amor fraternal. Então, vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 12. Eu vou ler o 4 e o 5, versículo 4 e 5, que diz: Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim, nós que somos muitos, somos um só em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. O que Paulo quis colocar na carta para a igreja de Romanos? Que a importância dos membros e das pessoas no corpo de Cristo, porque Cristo, ele é a cabeça do corpo, ele é quem orienta, ele é quem nos guia, e nós somos os membros, e cada um de nós temos uma função nesse corpo, e cada um de nós precisamos de outros membros para poder funcionar de uma maneira efetiva dentro desse corpo de Cristo. Exemplo, um pé, ele não pode conseguir andar para onde ele quiser sem a ajuda da perna, que é um membro que auxilia. Cada um tem a sua importância, mas os dois juntos, eles funcionam de forma efetiva dentro do corpo. E isso também é no reino espiritual, onde nós precisamos ter a união de Cristo para que a igreja como um todo venha funcionar de um jeito efetivo, né, no reino de Deus. E eu queria também ler para vocês em Romanos 12, o versículo 9 até o 21, que fala sobre o amor, o fervor, a humildade e a beneficência. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades e segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai-os e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicieis coisas altas, mas acomodai-vos às humildade. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a vossa cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vencei o mal com o bem. Então, o que Paulo coloca aqui? Que devemos amar as pessoas com sinceridade e verdade. Não em fingimento. Não somente em palavras, mas atitudes. Um amor sincero, genuíno. E que devemos ter amor fraternal uns pelos outros, o que significa que devemos ter amor de irmão um para com os outros e sermos unidos, né? Como ele diz, serdes unânimes. O que significa serdes um só, unidos em um só amor, em um só espírito, em um só pensamento. E aqui no versículo 15 ele fala: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é um versículo que eu creio que muitas pessoas já ouviram falar desse versículo. E que o Paulo quis dizer aqui?
que não é somente você rir quando uma pessoa está rindo de alguma coisa, ou chorar referente a um luto, a uma perda, né? Mas se alegrar com os que se alegram vai muito além. É você ficar feliz, é você amar aquela pessoa de verdade, genuinamente, que você quer que tudo na vida dela vá bem. Que quando ela conseguir algo na vida dela, que você fala assim, nossa, graças a Deus que ela conseguiu aquilo, né? Ela tava precisando e eu fico muito feliz. Isso é uma coisa que vem de dentro para fora, não uma coisa exterior, né? E chorar com os que choram vai além de nossas obrigações de chorar com luto, né? Eu penso assim, é você se entristecer realmente, se comover com algo de ruim que aconteceu na vida da pessoa, de verdade, de fato, né? Não ficar comemorando ou falando, bem feito aquilo, ou falando mal da pessoa porque ela mereceu, deixou de merecer. Isso não é amor. Amor é você se entristecer, falar assim, poxa, que coisa ruim, né, que aconteceu com a vida dela. Eu vou orar pela vida dela, eu vou abençoar a vida dela para que essa coisa mal que aconteceu na vida dela, ela suma da vida dela, porque esse é o nosso papel como cristão e nosso papel como igrejas, né? E também uma coisa que eu guardo sempre na minha vida, que eu vou levar para sempre, depois que eu li Paulo, né, sobre o apóstolo Paulo, que ele diz, não deixeis vencer pelo mal, mas vencer o mal pelo bem. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter. A gente não pode deixar que o mal que existe no mundo vença o bem que está dentro de nós. Nós devemos resplandecer a face de Cristo, Jesus. Nós devemos ser diferença, como diz Jesus. Nós somos discípulos de Cristo e devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. E o que isso significa? Deveremos ser a diferença. Nós não podemos deixar que o mal nos contamine. Nós temos que fazer a diferença. A gente tem que fazer que o brilho de Cristo contamine o lugar, que a paz e o amor de Cristo contamine o lugar, não vice-versa. E isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter. A gente não pode deixar que o mal vença o que tem de bom na nossa vida, o que é Cristo na nossa vida. Não podemos deixar isso como cristãos. E eu também queria falar sobre o capítulo de Efésios, capítulo 4, né? Eu vou ler do 1 ao 6, que fala sobre a unidade da fé, né? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andais como é digno de vocação com que foste chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança de vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Então, o que Paulo quis dizer para a igreja de Efésios? Da união, a importância da união e da paz, como a minha irmã disse. Se não há paz, não há união e não há Cristo. Porque na palavra de Deus fala, onde um ou dois estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. E também na palavra de Cristo, em João fala, aquilo que é ligado por duas pessoas na terra, é ligado no céu. Então você vê que dentro do corpo de Cristo, dentro do Evangelho, sempre vai haver essa união. E se não tiver união, Cristo não está, porque Cristo é amor, Cristo é compaixão. E nós como discípulos, né? Cristãos que, como diz meu pastor, mini-cristos, devemos seguir a Cristo e viver essa verdade do Evangelho. E eu também queria ler Efésios 5 para vocês. Eu vou ler só o 1 e o 2, que fala: Sedes, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. E eu queria também ler o capítulo 4, no versículo 24, que diz: E vos revestis de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Pelo que deixeis a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então aqui Paulo, ele fala da importância de sempre falar a verdade com as pessoas, sempre ser sincero, amar a pessoa, porque quando você ama a pessoa de verdade, você tem essa união, você nunca vai querer o mal dela. Falar mentiras ou que são enganações. Você sempre vai querer ser verdadeiro com aquela pessoa e transparente. E como ele disse no 5 aqui, sedes, pois, imitadores de Deus
como filhos amados, né? Porque como ele amou e se entregou, nós também devemos amar as pessoas, como diz no mandamento que Jesus deixou para nós, né? Que ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sem a união e a santificação, ninguém verá o rosto de Cristo. E isso é uma coisa que Deus sempre coloca, né, em nossos corações. E agora, para encerrar, eu queria ler o 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 7, para vocês. Que fala da suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece, não se importa com a indecência e não busca o seu interesse, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, não folga com, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê e tudo espera e tudo suporta. E o último, para encerrar, é o 13, que fala, agora, pois, permanecei a fé, a esperança e o amor. E entre estas, a maior dessa é o amor. Então, o que eu quero dizer é colocar para vocês refletirem sobre 1 Coríntios 13, que fala que o amor, ele supera tudo. O amor, ele tudo suporta. E nós devemos amar uns aos outros com esse amor de irmãos, não em falsidade, mas em verdade. Porque em 1 Pedro fala que aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Porque como pode uma pessoa odiar alguém que vê todos os dias e amar alguém que não vê? Porque nós cremos em Cristo pela fé, entendeu? Então, Cristo, ele amou a nós, ele deu o seu único filho por nós, para que possamos estar com ele na glória, em unidade, em amor. Então, sem a unidade e sem esse amor, não existe Cristo em nós, entendeu? Então, que Cristo resplandeça na sua vida e que você consiga perceber a importância dos seres humanos na sociedade e como um todo, dentro da igreja e dentro da comunidade. É isso que eu queria deixar para vocês. Bom, então, irmãos, assim como a minha irmã explicou tudo a respeito da união e do amor, porque quando há amor, há união. Então, quanto mais a gente está unido com as pessoas, mais estamos ligados com Cristo Jesus. Porque o nosso Deus, ele está aonde tem amor, aonde tem comunhão, aonde tem a ajuda do próximo. Por isso, seja a diferença em Cristo Jesus. E nós queremos agradecer mais este vídeo. E quem estiver assistindo, que Deus possa abençoar vocês poderosamente. E até o próximo vídeo, amém? E eu queria deixar um último pensamento para vocês, que é uma bênção do Senhor, que o Senhor pediu para Abraão falar com Arão, para que ele abençoasse a Israel. E eu hoje quero jogar essa bênção para a vida de vocês, para nossa família, porque precisamos desse amor, que não deixamos esse amor morrer, né? Que nós, como sociedade de Cristo, não deixamos esse amor que está tão escasso no mundo morrer. E dentro dessa situação, dessas calamidades que hoje vivemos, precisamos ser abençoados por Cristo. Então eu vou deixar com vocês o Números, capítulo 6, eu vou ler o versículo 24 ao 26, que diz: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém, irmãos. Então, até o próximo vídeo.